Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz de Deus esteja no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus esteja iluminando a sua vida, conduzindo e direcionando os seus passos. Nós nos colocamos na presença do Senhor, nosso Deus, para pedir que a sua palavra direcione a nossa vida, para suplicar que a sua palavra possa ser luz a guiar nossos passos a cada dia da nossa vida. Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Nós somos teus servos. Nós queremos fazer a tua vontade. Nós queremos colocar em prática, Senhor, a tua palavra. Venha nos ensinar, Senhor. Venha nos dirigir, Senhor. Venha nos governar por meio da tua palavra, porque é a tua palavra que nós queremos viver. É por isso que nós suplicamos a tua graça, a tua bênção e a tua direção para bem fazermos nosso estudo da palavra no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, vamos abrir aí o nosso coração, vamos abrir a nossa Bíblia, vamos nos abrir para a Palavra de Deus, para que a Palavra de Deus direcione o nosso coração. Segundo livro de Reis, anote aí no seu caderno, muito importante, tá? A data e o livro que nós estamos estudando, segundo Reis, capítulo 17. E nós estudamos todo o capítulo 17, e é claro que talvez você na sua casa não leia todo de uma vez o capítulo 17, mas é importante se deter, né, nas partes essenciais dele, né, desse capítulo, para que ele direcione o nosso coração. Sobretudo, nós hoje vamos entender aquilo que vai acontecer com a Samaria, né, da consequência trágica da Samaria. Olha, no 12º ano de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, começou a reinar sobre Israel em Samaria por 9 anos. Oséias não é o profeta Oséias. Oséias aqui é o Oséias, rei, que é filho de Elá. Ele fez o que é mal aos olhos do Senhor, mas não tanto quanto os reis de Israel que o tinham procedido. Amenizou um pouco o mal dele, né? Todos os outros tinham procedido tão mal, ele já não fez tão mal, mas não deixou de fazê-lo. Salmanasar, que era rei dos assírios, marchou contra Oséias, que ficou sendo seu vassalo, obrigado a pagar-lhe tributo. O rei dos assírios percebeu uma conspiração de Oséias. Este havia mandado mensageiros a Assô, que era rei do Egito, e não havia pago o tributo ao rei dos assírios, como costumava fazer todos os anos. Por isso, o rei dos assírios o prendeu e lançou-o na prisão. Em seguida, o rei dos assírios invadiu toda a região, chegando a Samaria, veja só, sitiou-a por 3 anos. No ano 9º do reinado de Oséias, o rei dos assírios tomou Samaria e deportou os habitantes de Israel para a Síria, estabelecendo-os em Ala, nas margens de Abor, rei de Goza, bem como nas cidades da Média. Aqui começa então a deportação do Reino do Norte. Né? O Reino do Norte, que comporta as 10 tribos do Norte, que tem a Samaria como capital. A Samaria então é tomada, é sitiada, e os habitantes que estão ali são deportados para a Síria. O versículo 7 diz o seguinte: isso aconteceu porque os israelitas pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir do Egito, tirando-os da mão do faraó, rei do Egito. Eles adoraram outros deuses, seguiram os preceitos das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas e imitaram os reis de Israel, que haviam feito o mesmo. Os israelitas ofenderam o Senhor com práticas iníquas, edificaram para si lugares altos, e todas as suas cidades, desde as torres de guarda até as cidades fortificadas.
Ergueram pilares e postes sagrados em cada colina elevada e à sombra de toda árvore verdejante. Ali queimaram incenso sobre os lugares altos, como as nações que o Senhor havia desterrado diante deles, e praticaram ações criminosas, irritando o Senhor. Prestaram culto aos ídolos, embora o Senhor lhes tivesse dito que não fizessem tal coisa. Então, refletindo o significado da queda de Samaria, a queda foi em consequência dos seus habitantes, dos seus filhos, dos israelitas, pecarem contra o Senhor, não obedecerem ao Senhor. O Senhor os advertiu, os orientou, os ensinou, os mostrou, mas eles não quiseram dar ouvidos ao Senhor. Não é que deixaram de ser de Deus, não. Nós muitas vezes não deixamos de ser de Deus, não. Mas nós fazemos pouco caso. Nós ignoramos a palavra do Senhor, nós ignoramos a direção do Senhor, nós ignoramos a luz do Senhor e fazemos e queremos fazer o que todo mundo está fazendo. Nós queremos seguir as tendências, nós queremos seguir as modas, nós queremos seguir os costumes, as práticas de tudo aquilo que o mundo faz. E como o mundo está decadente, porque tudo cai, porque a decadência vem naquilo que parece uma efervescência, depois você experimenta toda a decadência. Com a vida humana não é diferente, com a vida de cada um de nós também não é diferente. Nós nos inchamos de orgulho, de soberba, diante das conquistas, das situações humanas que tomam conta de nós e não percebemos que estamos nos afastando do Senhor. Não percebemos que estamos saindo da presença do Senhor e vamos nos fragilizamos e caímos. A queda da Samaria, ela foi se formando aos poucos. Aos poucos o povo foi perdendo a força daquele que era a força de Israel. O povo foi perdendo a luz daquele que era a luz de Israel. Porque deixaram-se guiar pela sua própria luz, pela sua própria sabedoria e seguiram seus caminhos. Prestaram culto aos ídolos, caíram na idolatria que Deus purificou, que Deus renovou, que Deus tirou da frente daquele povo. Mas o povo deixou novamente se perder, o povo deixou prevaricar-se. Então, versículo 12, eles prestaram culto aos ídolos, embora o Senhor tivesse dito para não fazer tal coisa. E mais, o versículo 13 diz que o Senhor tinha advertido Israel e Judá, todo o reino, não só o reino do norte, que é Israel, como o reino do sul, que é Judá, por meio de todos os profetas videntes, dizendo: voltai dos vossos maus caminhos, guardai meus mandamentos e preceitos de acordo com todas as leis que ordenei a vossos pais e que vos comuniquei por meio de meus servos, os profetas. Deus é um pai, o Deus é pai, um pai bondoso, um pai que cuida, um pai que toma no colo, um pai que é zeloso, um pai que mostra a direção e o caminho. E como todo bom pai, o Senhor adverte, avisa do perigo, do mal que circunda, que reina, que está próximo de vir sobre nós. E o Senhor faz isso por meio dos seus, são seus profetas, são seus enviados, são os homens de Deus. Mas deixa eu dizer, nós muitas vezes não damos ouvido, nós muitas vezes nos fechamos. E o que aconteceu com o povo é que o povo não se voltou para os mandamentos, se desviaram pelos maus caminhos e não guardaram as leis, os preceitos, as ordens divinas no seu coração. Versículo 13 está me chamando, está me convidando a eu fazer um verdadeiro exame de consciência, examinar a mim mesmo, ao meu coração, se eu estou guardando os preceitos do Senhor nosso Deus. Estou sendo fiel ao Senhor nosso Deus ou estou deixando me desviar pelos caminhos da vida? É muito importante que você leia também a partir do versículo 24, vai nos narrar
no que consiste o secretismo samaritano, porque o rei dos assírios trouxe gente de Babilônia, de Culta, de Ava, de Emate, de Sevaim, e os instalou nas cidades da Samaria, no lugar dos israelitas. Eles tomaram posse de Samaria e foram habitar suas cidades. Quando aquele povo começou a habitar ali, eles não veneravam o Senhor, e o Senhor mandou contra eles leões que causavam mortes no meio deles. Noticiou-se o rei dos assírios: a gente que trouxestes e que fizestes habitar na cidade de Samaria não conhece os ritos do Deus daquela terra. Ele enviou contra eles leões para matá-los, porque eles não conhecem os ritos de Deus da terra. Porém o rei dos assírios ordenou: mandai para lá um dos sacerdotes que de lá deportastes, que ele vai morar ali para ensinar os ritos do Deus da terra. E vão, o sacerdote vai para seguir os ritos antigos, para que eles aprendessem a venerar a Deus. Porém, contudo o Senhor tinha firmado com eles uma aliança e lhes tinha ordenado: não temereis a deuses alheios e nem os adoreis, nem lhes prestarei culto, nem lhes oferecereis sacrifícios. Mas o Senhor que vos fez subir da terra do Egito com grande poder e com braço estendido, a Ele temereis e a Ele adorareis e lhe oferecereis sacrifícios. Guardai seus preceitos, não esqueçais a aliança que firmei convosco, nem temereis a deuses alheios. Temei ao Senhor, o vosso Deus, e Ele vos livrará da mão de todos os inimigos. Eles não deram ouvidos e continuaram seguindo seus antigos costumes. Então essas nações veneravam o Senhor e ao mesmo tempo prestavam culto aos próprios ídolos. E os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, fazem como fizeram seus pais até hoje. Essa é, na verdade, o começo do atrito que vai ter entre samaritanos e judeus. Porque os samaritanos, conforme está nos trazendo aqui, nesse contexto histórico, deixou-se contaminar, deixou crescer no meio deles o culto ao Deus de Israel, mas não deixou de cultuar os deuses pagãos. Muito bem, nós vamos agora chamar aqui conosco o nosso querido Padre Antônio Xavier. Este capítulo 17 de 2 Reis é, sem sombra de dúvidas, o capítulo mais trágico, quer dizer, o segundo capítulo mais trágico da história de Israel do tempo dos reis. Aqui nós estamos diante da chamada queda da Samaria, que acontece no ano 722 a.C., quando o rei Salsamanasar, rei dos assírios, vai definitivamente conquistar o Reino do Norte, que vai desaparecer ali da história por muitos séculos. É interessante que aqui o Reino do Sul acabou atribuindo essa queda do Reino do Norte ao fato de não terem sido fiéis a Deus, atribuem a uma questão religiosa, que também está envolvida por vários motivos, até mesmo porque a religião ela era aquela que dava unidade realmente àquele país, que dava unidade àquela parte de reino, de reinado que ali existia. Mas o que nós temos também não é só isso. Os reis do norte também não foram muito espertos na maneira de cuidar do lugar, do espaço onde estavam, não montaram boas seguranças, fizeram muitos acordos arriscados e por causa disso enfraqueceram fortemente o país, seja no critério ético, seja no critério religioso, seja no critério bélico. E isso vai custar super caro, porque nessa data Salsamanasar vai conquistar e vai fazer aquele típico modelo de dominação que é estabelecido pela Assíria. Eles pegam o povo de uma região, divide em porções e encaminha para diversas regiões do próprio império, o Império Assírio. E pegam pessoas dessas regiões e trazem para ali, e ali então acaba com a identidade nacional, e isso impede que exista a possibilidade do povo se reorganizar para uma revolta. O que acaba ocorrendo aqui, nós temos então o início, dentro do território de Israel,
da parte do norte, que já tinha um pouco de influência cananeia, nós temos uma mistura de muita gente que dali faz parte. Isso vai começar a gerar casamentos mistos, vai começar a gerar um outro tipo de cultura, um outro tipo de coisa, que é exatamente essa região da Samaria, onde vai surgir então o que nós chamamos de questão samaritana, que no Novo Testamento aparece de maneira muito clara. Os judeus não mais reconhecem nos samaritanos ali a identidade judaica, por causa dessas misturas, e não só no campo de casamentos mistos, de coisas assim, mas de cultura e até mesmo de fé, onde se mistura as coisas demais e eles separam e dizem que os samaritanos não são judeus e pronto, eles são outra coisa, e isso vai gerar um forte preço a se pagar mais adiante, porque os conflitos nunca mais vão ter fim. Essa queda histórica da Samaria é uma página extremamente triste, onde 10 das tribos de Israel vão praticamente desaparecer. Só não vão desaparecer por completo por um simples detalhe. Quando estava iminente essa queda, vários dali migraram para o Reino do Sul, inclusive os profetas, e trouxeram inclusive para o Reino do Sul a influência própria do combate do profeta com o rei, que muito vai ajudar o Reino de Judá, como vamos ver nos próximos capítulos. Senhor nosso Deus, dai-nos a graça de não nos perder, Senhor. Porque a Samaria se perdeu, porque Israel se perdeu, porque Israel se deixou se contaminar, Senhor. Deixou-se influenciar, deixou para seguir as tendências, os pecados, os erros que os povos ao seu redor viviam. E começaram a viver como todos viviam, Senhor, servindo a Ti, servindo também ao mundo. Liberta-nos, Senhor, da sedução do mal, da sedução do mundo. Guarda-nos para Ti, Senhor, preserva-nos, Senhor, do mal, para sermos Teu povo, para adorarmos somente a Ti, para sermos o Teu povo, porque Tu és o nosso Deus santo, poderoso, grande, digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Dai-nos a Tua bênção, a Tua graça e a Tua proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe imensamente você. Continue meditando a palavra de Deus aí no seu coração, crescendo cada vez mais na intimidade com o Senhor. Eu espero você no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.